Olá. No último vídeo, eu falei sobre uma certa angústia que as pessoas que não conseguem se comunicar por meio da linguagem acabam sentindo. Nesse vídeo agora, eu vou expandir essa discussão, mas eu vou tratar não do problema da expressão, eu vou tratar do problema oposto, o problema da assimilação, ou seja, da interpretação de um conteúdo, de uma mensagem. Esse tema ele é muito importante, principalmente no Brasil, porque as instituições de ensino normalmente elas não dão as ferramentas intelectuais adequadas para que a gente consiga extrair, assimilar uma mensagem, principalmente quando se trata de livros. Então, é muito importante suprir essa lacuna. Eu sei que tem pessoas, ainda que sejam poucas por aí, interessadas nesses assuntos. Pois bem, vamos direto ao assunto. O livro, o objeto, livro, ele tem duas dimensões. Uma dimensão material, que é composta pelas palavras sensíveis que a gente lê, que a gente toca, que a gente sente, e uma parte imaterial, composta pela mensagem, pelo conteúdo. O que interessa quando a gente está lendo o livro é justamente essa parte imaterial, esse conteúdo, essa mensagem. É isso que a gente quer assimilar, é isso que a gente quer integrar na nossa personalidade. E essa mensagem, ela não é nada mais do que uma experiência de fato humana, que o autor condensou em palavras para a gente ler. E ela pode ser de dois tipos, do tipo intelectual e do tipo ficcional. Esses são os principais tipos. Obviamente, eles se subdividem em vários outros tipos, mas as classificações básicas são essas. A experiência de tipo ficcional é aquela que se baseia na imaginação, mais especificamente no modelo de possibilidades criados pelo autor que ele vai condensar lá no livro. Já o de tipo intelectual, ela já se refere a experiências relacionadas à verdade, relacionadas à realidade, e obviamente elas vão ser expressas no livro em forma de raciocínio, de ideias, de afirmações, de negações e etc. A assimilação dessas experiências por meio do livro, ela vai obviamente ser determinada pela natureza da própria linguagem. Como eu disse no vídeo anterior, a linguagem tem uma função, que é comunicar, partilhar, tornar comum um conteúdo interior a outra pessoa. Mas esse processo ele não ocorre de forma, vamos usar um exemplo, a comunicação ela não ocorre como um carro que transporta um produto de uma cidade a outra. Não é tão direto, não é tão preciso quanto se supõe. A linguagem ela evoca, ela suscita na pessoa o conteúdo desejado. Sem o mínimo de conteúdo interno no interlocutor, a comunicação se torna inviável. Não tem como acontecer. Por isso que se eu falar para uma pessoa sobre filosofia grega e ela não tiver tido nenhuma experiência com isso, ela não vai entender, ou seja, ela não vai conseguir suscitar dentro dela a experiência correspondente ao que eu falo. Agora, vai ser muito diferente se eu falar, por exemplo, com um colega de faculdade sobre as experiências que nós temos na nossa turma. Naturalmente, ele vai conseguir compreender o que eu digo com um grau de fidelidade muito elevado, porque ele tem os referentes, ele tem o que suscitar. Então, por isso ele consegue compreender. Disso a gente deduz que, para a comunicação funcionar de fato, ela requer um certo conteúdo pré-existente no interlocutor. E, bem, se para compreender alguma coisa a gente necessitasse sempre de um conteúdo pré-existente, a gente não conseguiria compreender nada novo, porque a gente ficaria sempre dependente daquilo que já existe em nós. É nesse ponto que entra o papel da imaginação. É por meio da imaginação que nós conseguimos articular esse nosso conteúdo interior para formar a experiência que o autor está nos sugerindo.
quanto melhor a pessoa conseguir suscitar dentro dela as experiências que estão sendo sugeridas, melhor ela vai ler. É isso, de fato, que significa a leitura. Obviamente, a leitura não vai se esgotar nessa etapa, há outras. Mas é basicamente isso. Digamos que a gente está lendo um livro de geografia. Eu vou ter que recriar no meu interior aquilo que o autor do livro está sugerindo. Ou seja, os conceitos de latitude, longitude, depressão, zona temperada, rosa dos ventos. Todo aquele mundo de imagens eu vou ter que conseguir recriar dentro de mim a partir do material que já existe na minha imaginação. Senão eu não consigo compreender de fato. Somente quando eu faço essa recriação, essa reprodução, esse processo de reminiscência, que não é propriamente dito, mas a gente pode fazer uma analogia, é que eu consigo completar a leitura. Essa é a primeira etapa que a gente faz, que é onde a gente consegue de fato suscitar, recriar fielmente aquilo que está sendo proposto. Quando eu faço isso, eu completo a primeira e a parte mais fundamental da leitura. Se eu não fizer essa parte direito, todo o resto vai estar comprometido. Mas não é a única etapa. Há mais duas. Depois dessa etapa, eu vou ter que comparar aquilo que foi sugerido pelo autor com o objeto real. Ou seja, eu vou ter que comparar a imagem interna que eu produzi com a imagem externa que existe, com o objeto externo a que aquela imagem interior se refere, para me ver se é verdadeira, se é falsa numa parte ou falsa no todo, e assim por diante. Fazendo essa comparação, de fato, eu consigo medir a veracidade daquela informação, daquele conteúdo e daquela experiência. Por fim, ainda resta uma última etapa. Eu já criei a imagem, eu já comparei a imagem para ver se é verdadeira ou se é falsa. Aí falta a última etapa, que é incorporar aquilo que eu aprendi na minha personalidade. Nessa etapa, eu vou deduzir as consequências daquilo que eu consegui criar. Se o cara me disse, por exemplo, que a alma é imortal, ou se ele me disse que a Terra é redonda, ou seja, o que for que ele disse, eu tenho que aprender a extrair daquilo elementos para me incorporar na minha personalidade. Eu tenho que passar, de fato, a viver com aquilo, com aquela verdade. E sem isso, de fato, a leitura não foi completa. Se ela se esgotar apenas nas duas etapas anteriores, de fato houve uma leitura incompleta e infrutífera, que não levou a lugar nenhum. Você precisa, de fato, incorporar aqueles elementos na sua personalidade para que eles consigam repercutir nas suas ideias, nas suas ações, na sua imaginação e nos seus raciocínios. Isso é fundamental. Pois bem, era esse conselho de leitura que eu gostaria de transmitir aqui. Eu espero que consiga ajudar alguém. E se alguém tiver algum comentário, alguma contribuição, por favor, eu peço que você comente na barra de comentários. É isso, até a próxima.